Olá, sejam bem-vindos à nossa oficina de sensibilização. Eu vou pedir que vocês assistam o nosso filme de apresentação, por favor. Bem-vindos ao programa de treinamento de sensibilização rumo à preparação do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo como Hospital Amigo do Idoso. Bom, eu vou pedir que vocês preencham agora o nosso questionário. É um questionário de frente e verso. Vocês vão preencher a frente agora. E aí vocês vão caminhar com este questionário e vão preencher o verso só lá no final. A nossa oficina de sensibilização é uma das ações dentro do projeto Hospital Amigo do Idoso. Ela visa que o funcionário possa, mesmo que por um período bem curto de tempo, sentir, vivenciar, experienciar as limitações que o idoso apresenta em decorrência do processo de envelhecimento natural. Para isso nós criamos um túnel de sensibilização com 6 estações que eu apresento para vocês agora. Nessa estação a gente quer falar um pouquinho da dificuldade de locomoção que o idoso normalmente acaba apresentando. Eu convido vocês a andarem nesse ambiente, sintam as pedras, sintam esse terreno acidentado. Eu vou pedir para vocês ficarem num pé só. Complica, hein? Não é fácil. O meu não dá. Mais fácil? Nossa, eu vou cair. Mais difícil. Alguém vai precisar ajudar a Luana. Experimenta, Lu. Deu para perceber? Parece mais fácil do que quando a gente vai tentar, né? Para o idoso é mais ou menos a mesma coisa. Um terreno normal, um terreno plano, para ele já tem que estar prestando atenção na marcha dele, assim como a gente está prestando atenção aqui na pedrinha. Ficar num pé só para subir num degrau, ficar num pé só para transpor um obstáculo, para ele também é difícil, porque o equilíbrio dele está diminuindo. Imagine então, se além dessa fraqueza muscular e essa diminuição do equilíbrio, eu preciso de algum instrumento para auxílio à marcha, por exemplo, uma bengala, por exemplo, uma muleta, um andador. Então eu vou pedir para vocês pegarem esses instrumentos e passearem um pouquinho por aqui e percebam se é diferente. Isso. Experimenta como é achar uma base sólida, uma base em que você se sinta estável com esses dispositivos de ajuda. Garanto que o andador é mais fácil que a bengala, né? Mas é difícil mesmo, né? Parece fácil, mas não é fácil achar um pedaço de chão que esteja estável. Para o pé, né? Exatamente, tem que fazer força. Vou pedir para que vocês venham até o degrau. Bom, agora eu vou pedir que vocês deixem os dispositivos de marcha, porque a gente vai transpor esse degrau. Alguém precisa de ajuda? Eu vou tentar. É alto, mas é alto. dá pra conseguir. Quer, amor? Tem lugares na cidade que tem essa altura, né? Tem lugares da cidade que tem essa altura, sim. Ônibus, umas calçadas. Bom, é claro que esse degrau é muito mais alto do que um degrau normal, mas a gente tem que pensar numa comparação. Eu também tenho muito mais força muscular do que uma pessoa mais velha. Então, se isso para mim é relativamente fácil, para o idoso um degrau normal é tão difícil quanto transpor um alto assim. E alguém aqui acabou de dizer, né? Um ônibus é quase dessa altura. Imagina então subir ou descer de um ônibus sozinho. É isso que a gente sempre pede. A gente tem que estar sempre atento para o idoso. Ele sempre vai precisar de ajuda, mas nem sempre ele vai ter alguém do lado para ajudar. Às vezes quem vai estar do lado é o funcionário. Então é a gente que tem que estar atento o tempo todo a essa necessidade do idoso. Às vezes um degrauzinho de 5 centímetros para o idoso é difícil de transpor, já é um obstáculo enorme, porque ele tem pouca força muscular, ele tem um equilíbrio precário, a articulação do tornozelo dele já não funciona como funcionava antes. Então a gente tem que estar aqui como funcionário sempre atento ao paciente que está do nosso lado e é idoso para oferecer ajuda como a gente ofereceu, como ele ofereceu para a Luana. Bom, eu peço que vocês olhem agora as fotos de pacientes que frequentam aqui o nosso hospital e que têm essas dificuldades de locomoção, usam dispositivo da marcha e que com frequência precisam de ajuda da gente. Bom, nessa estação o que a gente quer é que vocês prestem atenção de como é difícil para um idoso se relacionar, tanto com as pessoas quanto com o ambiente em que ele convive, quando ele já não tem mais a mesma visão e a mesma audição que ele tinha. Eu vou pedir para vocês
tentarem ou preencherem esse formulário que está aqui, seguindo as orientações do Dr. Maurício, que é o nosso diretor de geriatria, aqui no áudio. Meu, ruim de ver isso aqui. Peraí, Duan, não tô escutando. Escutando? Nem eu. Tá baixo. É difícil, não é, gente? Não é fácil. Sabe quando a gente dá orientação para o idoso e ele não segue? Você tem certeza que ele escutou a orientação que você deu? Ou se ela estava por escrita, você tem certeza que ele conseguiu ler? Dá para ler esse formulário direito? Não. Tá bem embaçado. Não é difícil? Imagine então se ele estiver recebendo essa orientação no corredor, que tem gente falando, ou num quarto, que às vezes tem um aparelho ligado. Não é tão simples. Quando a gente fala uma orientação para um idoso, a gente tem que estar, primeiro, olhando para o rosto dele, para ter certeza que se ele não está ouvindo, ele pode ler os meus lábios. Tem que falar numa altura em que ele consiga ouvir. E tem que ter certeza que ele entendeu. Perguntar mesmo, o senhor entendeu? O senhor ficou com alguma dúvida? Se ele fizer uma carinha de dúvida, pergunta de novo, porque é muito difícil também eu admitir para você que eu já não estou mais ouvindo tão bem, que eu não estou escutando tão bem. Vou pedir para vocês colocarem os formulários aqui na nossa caixinha. Sabe quando o idoso pergunta para a gente onde fica tal setor, onde fica tal serviço, e a gente fala para ele, logo na entrada tem uma placa que indica. Olha a placa. Vê se é tão simples assim como a gente acha que é quando a gente indica. Que cor é o laranja, que cor é o vermelho? Ou então quando eu digo para ele, segue a faixa amarela, qual dessas faixas aqui você me diz com certeza que é a amarela? Não dá pra falar assim de cara. De cara não, né? E eles passam por isso, porque esse corredor tá cheio, ele tá vendo dessa forma embaçada, ele tá atrasado para fazer o exame e morrendo de vergonha de pedir, né, ajuda para alguém. Então a gente tem que estar o tempo todo orientando, mas tendo a certeza de que a nossa orientação foi captada, que a gente passou essa orientação de uma forma que ele realmente compreendesse. E não só segue aqui ou a placa está lá. Vai ter que ser um pouquinho mais elaborado do que isso. Bom, nessa próxima estação, a gente vai falar um pouco de algo que aflige o idoso não só fisicamente, mas aflige muito emocionalmente, que é a perda da independência. É você agora precisar de ajuda de alguém para fazer algo que antes você fazia completamente sozinho. Eu vou pedir para você higienizar a sua mão aqui, por favor. É só estender a mão aqui na frente. Isso. E agora eu vou pedir para você colocar essas luvas. Agora que você já está com as luvas, eu vou pedir para você assinar a nossa lista de presença. Vai ser um pouquinho difícil. Não vai dar. Tá complicado. Olha, aqui, para o idoso também é difícil. Imagina que com o passar do tempo, essa luva é quase como se fosse uma artrite reumatoide. Dificulta, não dificulta? Demais. Então, o que vai acontecer? Ou você vai demorar mais tempo para fazer, ou você vai precisar de ajuda. Experimenta. Que é mais fácil pedir Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Quer que eu ajude? Eu agradeço. Nome? Arthur. Vocês entenderam, gente? O idoso é a mesma coisa. O que antes ele fazia absolutamente sozinho, como por exemplo assinar uma lista de presença, assinar um formulário, assinar um talão de cheque, com o passar do tempo vai ficando mais difícil. E aí a gente vai precisar de duas coisas. Ou de ter paciência, porque ele vai fazer aquilo sozinho, mas vai demorar muito mais do que costumava demorar, ou ele vai precisar de ajuda. Só que é uma coisa que é difícil eu admitir para os outros que eu não sou mais capaz de fazer alguma coisa. Então também é difícil admitir. Se é difícil admitir para mim, imagina admitir para alguém que está do meu lado. Então ele não vai pedir ajudas muitas vezes. Então vai depender da gente estar sempre do lado e dizer, o senhor precisa de ajuda? Se eu ofereço, é mais fácil ele aceitar do que ele dizer, olha, você pode me ajudar? Porque é complicado, né? Antes eu fazia sozinho e agora eu preciso de ajuda e é uma coisa que eu tenho que lidar constantemente. Cada vez mais ele vai precisando de mais ajuda para fazer mais coisas. Então a gente está sempre atento, a gente está sempre com essa vontade de ajudar. Se eu chego e ofereço, ele pode até não aceitar a princípio, mas depois a gente já deixou uma porta aberta. Ele vai acabar aceitando quando ele realmente precisar. Eu peço que vocês olhem essas fotos, são fotos de idosos fazendo atividades de vida diária, coisas do cotidiano que eles fazem, que a gente também faz. Só que a gente, pela idade, ainda faz sozinho, e eles já fazem precisando de ajuda. Eles já não conseguem. Bom, então a gente veio dizendo que eles precisam de ajuda para várias tarefas. Muitas vezes o idoso já vai precisar de ajuda para que a comida chegue até ele, né? Então que a gente ajude ele a se alimentar ou que a gente ajude ele a preparar o alimento.
E além dessa dificuldade, né, motora de chegar até as coisas, o idoso ainda tem mais uma coisinha. Ele tem uma diminuição do olfato e do paladar. O pessoal da nossa nutrição preparou aqui algo para vocês experimentarem. Imagina. E aí? É gostoso? Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada? E o cheiro é bom? Não tem. O cheiro também eu não senti. Não tem cheiro. Pensa nisso, assim, o idoso vai perdendo, aos poucos, o paladar e o olfato. Dá vontade de comer? Nem um pouco. Nem um pouco. Então pensa, se eu já tenho a dificuldade, às vezes, de ir até a geladeira pegar comida, se eu já não consigo ir até o fogão fazer comida, e quando eu como, é isso que eu sinto, eu vou me alimentar bem? Nem um pouco. Então esse é um grande risco que o idoso passa a ter com o envelhecimento. Ele passa a ficar com o risco de desnutrição. Alguém aqui já ficou gripado e perdeu o paladar e o olfato? Você não acaba comendo menos? Então isso é uma coisa que o idoso a gente tem que estar sempre atento. Pensa que ele sempre está com uma sensação de paladar e de olfato diminuída e que isso não faz ele ter vontade de comer as coisas. E aí tem um segundo perigo. Se eu não sinto nada e eu vou preparar minha própria comida, eu vou encher essa comida de quê? Sal e, se for doce, no açúcar. Então o que eu vou ter? Um idoso se alimentando justamente do que ele não poderia, porque aí aumenta o risco de diabetes, de hipertensão. Então, quando a gente pensa no idoso, a gente não tem só que pensar que eu tenho que levar para ele a comida. Eu tenho que ficar de olho se ele está se alimentando corretamente. E uma coisa assim, comer sozinho não é gostoso, né? Então, ficar próximo ao idoso nos momentos da refeição, ficar do lado dele. Ele já está comendo essa comida que muitas vezes está insossa. E aí, sozinho, né? Então, ficar do lado, ser, né, voluntário para estar ao lado do idoso para comer. Porque senão também o que acontece é que ele vai perdendo o convívio social. Comer algo desse jeito dá vontade de você sentar na mesa com todo mundo? Não. Então a gente tem que insistir para o idoso participar, ficar do lado dele, comer o que ele estiver comendo, mesmo que seja uma dieta onde a gente tirou o sal inteiro. A gente está lá, a gente continua família, participando junto. E se a gente não for família, for o funcionário que estiver aqui do lado, a gente faz esse papel, né? Da mesma forma. Bom, agora que vocês já puderam vivenciar um pouquinho as dificuldades pelas quais os idosos passam, pouquinho, mas já dá para ter uma ideia do que eles passam. Eu queria falar um pouquinho com vocês, então, da necessidade do acolhimento. Vocês viram que eles têm uma dificuldade para chegar no setor, para ouvir o que a gente tem a dizer, para se alimentar, para fazer as coisas sozinhos. Então, é claro que quando eles chegam no hospital, eles querem ser acolhidos. O que é acolher? Acolher é, além de atender com qualidade de trabalho, é atender com respeito e com gentileza. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma foto que eu acho que todo mundo que está aqui já foi atendido dessa forma. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que todo mundo já foi atendido assim em algum lugar. Uma pessoa que não está nem aí para você, que não se interessa pelo seu problema, que nem sequer se dignou a olhar para você. Todo mundo já não pegou um assim na vida? Alguém gostou de ser atendido assim? Não. Então a gente tem que pensar nisso. Se eu não gostei de ser atendido assim, não é esse o atendimento que eu quero para ninguém. Se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então a gente vai mostrar agora qual é o atendimento que a gente quer, qual é a mudança que a gente busca. Essa é a mudança de atitude que a gente espera. A gente não ficou satisfeito com aquele atendimento. Então a gente pensa assim, para eu mudar o outro, eu tenho que mudar a mim primeiro. Então para mudar a atitude da pessoa que eu estou atendendo, eu tenho que mudar a minha primeiro. E foi isso que ela decidiu fazer. Se lá ela estava completamente desinteressada, aqui ela se decidiu a olhar no olho do paciente, a sorrir para ele, a ser gentil com ele e principalmente a ser prestativa. Ela vai resolver o problema dele da forma como que ela pode. Essa é a mudança que a gente quer em todos os setores. Se nesse setor ela passar a orientação do guichê correto onde ele tem que ir, no próximo guichê atenderem ele da mesma forma, aí no local onde ele faz o exame atenderem da mesma forma, se a pessoa que realiza o exame atender da mesma forma, se o médico que o examinar no retorno para trazer o exame o atender da mesma forma, a gente cria um ciclo de acolhimento nesse hospital inteiro. E é isso que o idoso precisa e é isso que a gente decidiu fazer aqui nessa instituição. Bom, essa é a nossa última parte da estação. Como a gente viu lá, ela decidiu mudar. Quando ela muda, automaticamente o que acontece com o paciente? Fica mais leve, né, o clima também. Com certeza. Se eu mudo a energia, a pessoa que eu estou atendendo também muda a energia. Se eu mudo a minha forma de tratar, ele vai automaticamente mudar a deles. E isso é uma coisa que a gente vê muito. Ela só está dizendo que ela vai ajudá-lo. É só isso que ele está buscando. A gente chega no hospital, a gente está frágil. E aí vem alguém e me diz,
pode ficar tranquilo, eu vou ajudá-lo. Não é isso que todo mundo quer ouvir? É isso que acontece mesmo. É exatamente isso que a gente Eles quer. falam bem assim mesmo, né, os idosos. Né, minha filha, obrigada. Todo mundo vira parente rapidamente, né? A gente vira parte da família com eles muito rápido. Bom, essa estação é um reflexo da estação anterior. A partir do momento em que a gente traz essa mudança de atitude, a gente consegue o atendimento ideal. O que é o atendimento ideal? É o atendimento humanizado. Humanizado é algo que deveria ser óbvio, mas não é. Humanizar é atender o paciente todo. Não dá para separar, não dá para dizer que ele é um paciente com problema físico. Todo mundo tem a sua parte física e a emocional. E eu não posso separar essas duas coisas. Então esse é o atendimento que a gente deseja. Eu estou aqui atendendo, cuidando de um problema físico, mas sem esquecer que eu tenho que dar esse apoio emocional enquanto eu estou atendendo. Ser gentil, ser respeitoso, ouvir o que ele tem a dizer. Algumas pessoas aqui no hospital já estão fazendo assim. Por isso que nós temos aqui um vídeo com testemunhos de pessoas elogiando o atendimento. Mas essa estação, ela é principalmente um convite a que todos os funcionários do IANSP participem dessa mudança e entendam que esse atendimento humanizado é a nova cara do IANSP. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer essa mudança que houve ali nos tempos, né? Houve uma mudança muito boa que as pessoas foram compreendendo quem está aqui na cama tem uma doença, tem problema. Então, muito obrigada por tudo e Deus abençoe vocês que estão nesse caminho, que trabalham com os idosos. A humanização, o atendimento humanizado, ela é importante para a gente conseguir o tão aclamado envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é o idoso que continua participativo. Mas hoje a sociedade, ela vê a pessoa, ela julga a pessoa de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que eu sou capaz de fazer. E a gente acabou de ver aqui nesse passeio que o idoso vai deixando de ser capaz de fazer uma série de atividades. Então fica fácil a sociedade de hoje achar que o idoso está inútil. Só que isso não é verdade. Quando eu aprendo a olhar o idoso de uma forma humanizada, como um todo, o que ele faz não é mais tão importante como o significado dele. E isso é algo que a gente nunca perde. Então não vai mais importar se a minha avó ainda é capaz de cozinhar ou não, se meu avô ainda é capaz de me levar à escola ou não. O que vai importar é a pessoa que ele é. E isso é o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é o idoso sim, como a gente fala, ativo fisicamente, é o idoso sim que se cuida, que vai ao médico, que come direitinho, mas é mais do que isso. É o idoso que ainda participa, é o idoso que ainda participa na família dele, então é o idoso que ainda quer aprender com os netos, é o idoso que ainda ensina, né? Aquela avó que ensina a cozinhar maravilhosamente bem, é o idoso inserido nessa família, ele continuando a fazer parte da família, ele continuando a fazer parte da sociedade sempre. Então é isso que é importante, que as pessoas entendam que a humanização, ela traz tudo isso. A partir do momento em que eu vejo o idoso como um todo, eu sempre vou respeitar e vou querer que ele participe, porque o significado dele não se perde. Nem aos 20, nem aos 40, nem aos 80, nem aos 100. Obrigada pela visita de vocês. Eu peço que vocês assinem a nossa lista de presença. Eu vou pedir que vocês também preencham o verso do questionário amarelo. Por favor, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigada. Eu vou dar para vocês agora o seu comprovante de participação e o bottom. Esse bottom eu peço que vocês usem porque ele simboliza que vocês agora fazem parte do nosso projeto Hospital Amigo do Idoso. Tá certo. Obrigado. Imagina. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Eu convido vocês agora a olharem aqui as obras do IANSP, que são parte extremamente importante desse nosso projeto Hospital Amigo do Idoso.